Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma videoaula do nosso YouTube do Telesaúde da UFRR, uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Universidade Federal de Roraima. Para acompanhar mais sobre o nosso grupo, siga nossa rede social no Instagram, @ufrr.telesaude, e fique informado ou informada sobre as palestras que virão subsequentes. Na nossa videoaula de hoje, nós daremos continuidade ao assunto de diabetes e vamos abordar especificamente sobre o pré-diabetes. Eu sou o professor Dr. Gleuber Henrique, professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Roraima, professor credenciado no programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. Para a gente começar a falar de pré-diabetes, nada melhor do que voltar lá ao diagnóstico. Então, a gente já viu na nossa primeira aula, na nossa segunda aula, que existem valores de referência para a glicemia, por exemplo, a glicemia de jejum, né? Quando a gente pensa em glicemia de jejum, a grande maioria dos laboratórios no Brasil preconizam que esse valor de glicemia de jejum esteja entre 70 e 99 miligramas por decilitro. E que abaixo de 70, para alguns laboratórios até abaixo de 60, a pessoa está no estado de hipoglicemia. Então, quando a pessoa passa mais de 8 horas em jejum, isso é o preconizado para a questão de saúde. O que acontece é que algumas pessoas, mesmo após 8, 9, 10 horas de jejum, elas podem passar desses valores, né, acima de 99 miligramas por decilitro, chegando, por exemplo, até 125. Nesse caso, isso mostra um certo comprometimento do metabolismo glicídico ou dessa absorção, dessa eficiência da insulina nas células que necessitam da insulina para captar a glicose. É um estado que a gente chama de pré-diabetes, né? Um estado de resistência à insulina começando a se instalar, né? Se a pessoa apresentar glicemia de jejum acima de 125, ou seja, 126 ou mais, ela vai ser diagnosticada como uma pessoa com diabetes. E é interessante ressaltar aqui que são necessários que 2 desses exames que eu estou mostrando aqui, que deem positivo, que eles estejam alterados, para que a pessoa seja diagnosticada. Um só desses exames, se der alterado, o que o médico vai fazer é solicitar que seja repetido para que haja confirmação. Então, normalmente, quando há suspeita de que a pessoa está se tornando uma pessoa com diabetes ou com pré-diabetes, o que o médico vai fazer é solicitar 2 ou 3 exames já de cara, né? Porque já facilita já o fechamento do diagnóstico. Ao invés de pedir um exame, esperar para depois aguardar por alguns dias para solicitar a, a repetição desse exame para que se confirme, né? O segundo exame, como a gente está vendo aqui, é o teste de tolerância oral à glicose, né? Tanto o primeiro quanto o segundo são semelhantes, né? O que acontece é que no primeiro eu estou em jejum, no segundo também eu estou em jejum, só que eu vou fazer uma ingestão de 75 gramas de glicose para que eu monitore a glicemia nas horas subsequentes. Então, tanto para o glicemia de jejum quanto para o teste de tolerância oral à glicose, a pessoa vai chegar na hora de fazer o exame com pelo menos 8 horas de jejum. E é interessante, pensando no dia a dia, que às vezes as pessoas passam ali 14 horas de jejum, isso já é um tempo muito elevado. Não é um tempo adequado, já é um tempo excessivo, exacerbado para fazer esse tipo de exame. Por quê? A gente tem que pensar que muito tempo sem fazer uma refeição vai fazer com que a gente utilize de nossas reservas de glicogênio, tanto muscular quanto hepático. E aí o que acontece em passar muito tempo em jejum, que a glicemia vai caindo normalmente, é que o fígado começa a aumentar a sua gliconeogênese, começa a reabastecer aquela glicose que estava até então baixa no plasma, elevando ela para uma concentração acima do normal. Então, quando se vai fazer um exame de glicemia de jejum, o ideal é que o período de jejum fique em torno de 8 a 10, até 11 horas de jejum, não mais que isso, né? Por exemplo, o exame de colesterol, o ideal é que a pessoa fique pelo menos 12 horas de jejum. Para a glicemia de jejum, isso já não é uma boa estratégia. Por quê?
pessoa chega lá com 12 horas de jejum, ela possivelmente vai chegar com uma glicemia mais elevada em função de uma gliconeogênese estimulada por uma concentração de glucagon mais elevada do que o normal. E aí o que o glucagon vai fazer é aumentar excessivamente essa liberação de glicose, tanto pela gliconeogênese quanto pela glicogenólise, né? Já quebra daquele glicogênio que já está armazenado ali, aumentando drasticamente essa concentração de glicose. Então, quando se chega para fazer o exame, ela já está mais alta do que o normal. Não é um valor real, não é um valor verdadeiro, tá? Então, pensando em glicemia de jejum, é o tempo adequado é entre 8 a 10 horas de jejum. E tanto para o teste de tolerância oral à glicose de forma semelhante. No teste de tolerância oral à glicose, vai ser administrado, né, uma solução de glicose pura mesmo, que para quem nunca fez é algo amargoso, tá? Amargo, não é saboroso, não é doce, tá? Não é palatável. Tão doce que é a glicose, ela se torna até amarga mesmo, né? Não é muito palatável. Então, o que o laboratório vai fazer é diluir esse pó aí, 75 gramas de glicose pura, né, dextrose pura, em 250, 300 ml de água. Às vezes elas vêm com sabor, né, sabor limão, outras com sabor laranja e tudo mais, para torná-la mais palatável, não tão enjoativa que é. E aí a pessoa faz a ingestão, então, mensura a glicose antes de fazer a ingestão, em jejum, de 8 a 10 horas, faz a ingestão e começa-se a mensurar, né, repetidamente essa glicose de hora em hora. Então, 1 hora após, 2 horas após, e alguns laboratórios chegam até 3 horas após a ingestão dessa glicose para a mensuração. Não são todos, a grande maioria para com 2 horas. E mensuram, né, quanto está essa glicemia 2 horas após. O que a gente percebe é que se 2 horas após a ingestão desses 75 gramas de glicose, a glicemia estiver entre 140 a 199, é considerado como um valor de resistência já à insulina, de uma não metabolização adequada dessa glicose, ou de um estado de pré-diabetes, né? Se for diabético, a pessoa vai estar com 200 miligramas por decilitro após 2 horas de consumir essa sobrecarga aí de 75 gramas de glicose. E por fim, nós temos a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, como já falado no primeiro vídeo, ela reflete o grau de glicação, ou seja, de ligação das moléculas de glicose que estão no sangue na proteína hemoglobina que está presente dentro do eritrócito ou da hemácia, que é proporcional à concentração. Então, quando a gente fala ali em percentual, a gente está falando de 5,7 a 6,4% da hemoglobina estando ligada. E mais de 90% dela não estando ligada à glicose. Então, o valor normal de referência é que essa glicação esteja abaixo de 5,7, ou seja, de 5,6 para menos. Se a pessoa tem de 5,7 a 6,4, ela já tem um estado de glicação anormal, caracterizando um estado de pré-diabetes, que, como eu falei, se confirmado através desse exame, mais o teste de tolerância oral à glicose ou glicemia de jejum, a pessoa já vai ser diagnosticada pelo endocrinologista, pelo clínico, como uma pessoa com pré-diabetes, que precisa mudar o seu estilo de vida, seus hábitos alimentares, de atividade física e tudo mais. E se ela tiver com glicação superior até a 6,4%, 6,5% para mais, ela já é diagnosticada como uma pessoa com diabetes. Então isso precisa ser deixado claro aqui. Bom, qual que é o problema, né, da pessoa desenvolver aí um pré-diabetes? Ela não é diabética, não é uma pessoa com diabetes, mas ela tem aí todos os maus, né, toda a nocividade que o excesso de glicose oferece de forma semelhante para a pessoa com diabetes, né? Então, é só a intensidade com que esse mal ocorre que é menor, mas ela está sujeita a todas as complicações que uma pessoa com diabetes tem, né? Doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, retinopatia, neuropatia periférica, neuropatia autonômica, albuminúria, aparecimento de albumina, né, na urina, que não é normal, então não é para aparecer nenhum tipo de proteína na urina. A proteína é uma molécula grande, né, que normalmente não são filtradas ali
pelos néfrons, pelo seu tamanho mesmo. Se está aparecendo proteína na urina, é porque está indicando alguma lesão renal, né? Alguma lesão lá nos néfrons. Então, o aparecimento da albumina, que é a proteína mais abundante que a gente tem ali no plasma, reflete que está tendo dano renal, né? Doença vascular periférica, e até mesmo a pessoa pode evoluir para um diabetes mellitus tipo 2 mesmo, né? O que importa é que as abordagens terapêuticas, elas têm como principal papel reduzir essa progressão para que não evolua, por exemplo, para um diabetes mellitus tipo 2, e que essa redução seja feita através de modificações do estilo de vida, né? Sem sombra de dúvida, se o paciente vai a um clínico, a um endocrinologista, e identifica que ele está com estado de pré-diabetes, vai ser solicitado que ele modifique o seu estilo de vida, né? Se a gente olhar, por exemplo, os dados da Federação Internacional do Diabetes, a IDF, dados de 2021, ela mostra, né, número de pessoas com tolerância à glicose comprometida, né, um estado de pré-diabetes. Então, em 2021, essa era a proporção, 6,2% da nossa população mundial estava com tolerância à glicose diminuída, 319 milhões de pessoas. E a projeção para 2030 é que esse número suba para 6,5% da população mundial, atingindo quase 370 milhões de pessoas adultas com tolerância comprometida à glicose, e que em 2045 esse número chega a quase 7% de toda a população mundial. Isso excluindo-se as pessoas que já são diagnosticadas com diabetes, né? Atingindo então 440,8 milhões de pessoas. Então, como a gente vê, não diferentemente do diabetes propriamente dito, né? A gente vê que as pessoas com tolerância também comprometida à glicose tendem a aumentar com o passar dos anos, como já é previsto pela Federação Internacional do Diabetes, né? E o tratamento? O tratamento e prevenção da evolução, como a gente já falou. Sem sombra de dúvidas, modificações dos hábitos diários, né, do estilo de vida da pessoa. Esse aqui é um artigo que eu gosto muito, e ele foi publicado em 2014. É um artigo de revisão que agrupou, né, com 10 anos atrás, mas assim, já existem outras evidências, talvez até mais atuais que essas, mas mostra como que o exercício físico consegue, por exemplo, promover a translocação do GLUT4 sem a necessidade da insulina, que a gente chama de um transporte não insulino dependente. Então, a pessoa que se exercita, que realiza exercício físico, ela consegue fazer com que o músculo e tecido adiposo, especialmente músculo, principalmente, porque o efeito é local, aumentem a absorção de glicose, mesmo sem a presença da insulina, por exemplo, numa pessoa com diabetes tipo 1, mesmo com uma resistência à insulina, uma pessoa com diabetes tipo 2, ou com início de resistência à insulina, que é uma pessoa pré-diabética, como é o tema dessa nossa videoaula. E vários mecanismos celulares, moleculares já foram identificados, por exemplo, contração mecânica, né, o estresse mecânico, a tensão mecânica desenvolvida pelo músculo, transmitido à célula propriamente dita ali, né, tendão, ligamento, tudo isso ali é transmitido para o meio intracelular e faz com que o GLUT4 transloque para a membrana de forma semelhante ao que uma insulina consegue fazer. Formação de espécies reativas de oxigênio, que são formadas durante o exercício físico, uma alteração da razão AMP para ATP, que vai ativar, por exemplo, a AMPK, uma proteína quinásica dependente, né, ou ativada, perdão, por AMP, né? Então, toda vez que eu tenho um aumento da concentração de AMP dentro do músculo, a AMPK vai ser ativada, e a AMPK, por exemplo, causa a translocação do GLUT4. Aumento da concentração de íons de cálcio proveniente, por exemplo, da contração muscular também vai ativar a translocação do GLUT4. Ou seja, são inúmeros mecanismos que o exercício físico promove durante o processo contrátil que permite a glicose ser captada mesmo sem insulina, ou com insulina mesmo sendo resistente, com intolerância oral à glicose comprometida. Então, a abordagem inicial da pessoa que está com um comprometimento da tolerância oral à glicose, por exemplo, né, é mudar hábitos de vida. Passar a se exercitar com frequência, preferencialmente todo dia, porque esses efeitos do exercício
eles são perdidos 18 horas após o término do exercício, então isso mostra a importância de se exercitar diariamente. E o exercício também ajuda a reduzir o peso, claro, né? Controle de peso. Está muito relacionado principalmente com pessoas com diabetes do tipo 2. Lembrando, 80% das pessoas com diabetes do tipo 2 são pessoas obesas ou com sobrepeso severo. Então, essas pessoas, quando elas conseguem redução do peso, elas reduzem, por exemplo, 5% do seu peso, elas melhoram a sensibilidade corporal no geral à insulina em cerca de 30%. É muita coisa para uma redução pequena de peso. Então melhora muito esse metabolismo glicídico, vamos dizer assim. Né? E aí, esse artigo aqui também mostra, e que eu acabei de colocar aqui em cima de mim, que o exercício físico ele aumenta a quantidade de GLUT4. Então, quando você pega, analisa uma pessoa que faz exercício, uma pessoa que não faz exercício, que estão diabéticas ou que estão no estado de pré-diabetes, né? A pessoa que faz exercício, ela tem maiores quantidades de GLUT4 no seu tecido muscular do que uma pessoa que não faz exercício. Isso mostra mais de uma vez a importância de se manter uma vida fisicamente ativa. Além, claro, das modificações dietéticas, que eu não vou nem entrar nesse mérito, né? E aí o nutrólogo, o endocrinologista ou nutricionista são as pessoas mais capacitadas para adequar a alimentação dessa pessoa de forma a otimizar essa sensibilidade insulínica, de forma a restabelecer, né, o controle normoglicêmico, vamos dizer assim. Né? Aqui só mostrando com mais riqueza de detalhes como que o exercício físico pode modular essa absorção de glicose, né, melhorando a qualidade do músculo esquelético, porque aumenta, por exemplo, a densidade de capilares, então mais sangue chega ao músculo, se mais sangue chega ao músculo, mais glicose pode ser entregada para esse músculo. Né? Uma conversão do fenótipo da fibra tipo 2B para tipo 2A, que é uma fibra mais intermediária, com um pouco mais de característica oxidativa, do que a fibra tipo 2B, né, que consegue oxidar a gordura numa maior proporção do que a fibra tipo 2B, que é quase que na sua predominância glicolítica. Alterações bioquímicas que ocorrem no interior dessa fibra muscular, por exemplo, aumento do número de receptores de insulina, melhora da sinalização, da sua cascata de sinalização da insulina, que a gente já viu no vídeo anterior, aumento da quantidade do GLUT4, que a gente acabou de falar, que tem evidência concreta disso, aumento da enzima que segura a glicose dentro da célula, a exoquinase, né, que é a primeira enzima que vai fosforilar a glicose no seu cisto carbono, formando o que a gente chama de glicose 6-fosfato. Então, uma vez que ela é glicose 6-fosfato, ela não consegue mais sair da célula. Então, você garantiu que aquela glicose que foi absorvida vai ser utilizada por aquela célula. Né? Enzimas para eliminação da glicose, ou seja, enzimas da via glicolítica, e maior atividade da enzima que vai sintetizar o glicogênio. Então, quanto mais glicogênio sintase, mais glicogênio a célula consegue formar, já que está entrando mais glicose. Né? Isso aumenta, então, a captação de glicose pelo tecido muscular, o armazenamento de glicose. Quanto mais massa muscular a pessoa tiver, mais espaço ela tem, mais tecido ela tem para armazenar essa glicose. Reduz o perfil inflamatório, que a gente vai conversar muito na parte do diabetes tipo 2, como por exemplo TNF-alfa, que é uma citocina pró-inflamatória, né, produzida por diversas células. No caso aqui, a gente está vendo, ela é uma adipocina, um peptídeo secretado pelo tecido adiposo, que vai comprometer a cascata de sinalização da insulina, fazendo com que as células se tornem insensíveis à insulina, ou seja, resistentes à insulina. E o que o exercício faz é restabelecer essa sensibilidade, como a gente está vendo aqui. Assim como o fígado também melhora a sua sensibilidade. Né? Então, se ele é mais sensível, ele faz menos gliconeogênese, ele faz menos glicogenólise. Então, ele vai produzir menos glicose, né? E liberar menos glicose ali. Então, eu vou ter um aumento da captação e uma diminuição da liberação de glicose, ou seja, um controle da minha glicemia vai ser mais efetivo quando eu faço o exercício do que somente dieta. Né? Outra abordagem também para pessoa com pré-diabetes vai ser via terapia farmacológica. Né? Eu tenho aí vários hipoglicemiantes, diversas classes, análogos do GLP-1, né? Os agonistas do GLP-1, do PPI-1 semelhante ao glucagon, liraglutida, semaglutida, né?
Eu vou ter agentes anti-obesidade, por exemplo, orlistat, né, que inibe a digestão da gordura, é bastante utilizado nesses estágios de pré-diabetes. Inibidores da alfa-glicosidase, como por exemplo a ascarbose, né, que também pode ser usado. Então aqui a gente tem uma tabelinha, né, com algum desses mostrando os mecanismos de ação. Uns aumentam a secreção de insulina, outros aumentam a sensibilidade da insulina no fígado, outros aumentam a sensibilidade da insulina no músculo, outros retardam a absorção de carboidrato, cada um com um mecanismo diferente. E quem vai definir qual utilizar, quando utilizar, qual a melhor estratégia, é o endocrinologista, é o clínico, né, que vai definir quando isso deve ser utilizado, em qual posologia, olhando, né, toda a história do paciente, para determinar qual a melhor estratégia, qual a melhor intervenção para esse paciente. A gente vê que alguns têm efeitos mais robustos, outros nem tanto, né, por exemplo, redução da glicemia de 60 a 70 miligramas por decilitro, já as carbose, uma redução mais singela, de cerca de 20 a 30 miligramas por decilitro, a hemoglobina glicada de forma semelhante, né? A sulfonilureias, promovendo ali uma redução da hemoglobina glicada em até 2%, enquanto a ascarbose ali, que é um inibidor de alfa-glicosidase, em até 1% apenas, né? Então, como a gente já falou, tudo isso vai ser determinado pelo endocrinologista, que vai determinar qual a melhor estratégia. Mas, sem sombra de dúvida, a primeira delas é mudança do estilo de vida. Se for necessário, uma terapia farmacológica também junto com essa mudança do estilo dietético e prática de atividade física de forma regular. Assim, nós encerramos essa introdução aí do que é o pré-diabetes, né? Aqui nós temos as nossas referências que foram utilizadas. Não se esqueça de seguir a nossa rede social do Telesaúde da UFRR lá no Instagram, @ufrr.telesaúde, para acompanhar as nossas novidades de cursos que nós lançaremos aqui no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.